sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje que eu vou falar de um tema que é perturbador na mente de muita gente. Ou melhor, é algo que as pessoas ainda não tiveram a percepção de entender o que a gente controla e o que a gente não controla. Você que está aí no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, já se inscreve, ativa a notificação, comenta, dá like, porque o YouTube entende que isso aqui é extremamente relevante e começa a oferecer para as outras pessoas também. A gente vai falar de tudo aquilo que você controla e tudo aquilo que você não controla. Quantas vezes você já perdeu a paz tentando controlar coisas que estavam totalmente fora do seu alcance? O que é o maior erro das pessoas? Tentar controlar aquilo que você não pode controlar. Esses dias vocês viram, eu fui acometido de um acidente jogando bola. Ou melhor, se eu der um track record aqui, se eu der uma resinha um pouco mais para trás, para entender o que aconteceu, você vai ver que ao longo de alguns dias a minha família passou por algumas coisas, né? Primeiro o Henry pegou uma rotavírus, né, que é uma virose que dá vômito, diarreia e várias outras coisas, e deixou ele bem desidratado e mole durante alguns dias. Quando o Henry fica bom, a Zaya adoece, assim que ela pega uma crise de garganta, e isso antes deles, eu já tinha pego uma crise de garganta. Assim que a Zaya fica boa, a Simone pega o rotavírus também, vai pro show completamente debilitada, mole, sem força nenhuma para fazer o show, mas mesmo assim fez o show, uma melhor entrega possível para poder honrar os seus compromissos. E aí, quando ela volta, ela vai se hidratar, a gente vai para o hospital, ela se interna, e aí a gente começa a cuidar dela, dos sintomas dela. A gente sai do hospital à tarde, e quando chega à noite, eu vou jogar bola, e no meio de uma dividida da bola, eu vou dar um drible no zagueiro, meu pé fica, o cara crava o meu pé, meu corpo vai, inércia pura, na alta velocidade, meu corpo caiu, meu pé ficou, e eu rompi totalmente os ligamentos laterais esquerdos do meu pé direito, parcialmente da lateral direita, parcialmente dos ligamentos principais, rompi tendões e camada óssea do meu pé. E aí eu pergunto para vocês, será que eu tenho como controlar aquilo que acontece com a minha vida, do que o mundo faz com ela? Não. Mas a forma que eu reajo a isso. Então eu teria dois caminhos. Ou eu poderia ter ficado um cara completamente frustrado com o que aconteceu, e faz parte da frustração, porque ao longo do tempo você vai percebendo, tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla. Então não é sobre o que o mundo faz comigo, mas a forma que eu reajo perante aquilo que o mundo faz comigo. Então o acidente que aconteceu comigo eu não controlei, mas a forma que eu reajo perante aquilo, porque existe um ensinamento nisso. Deus não me permitiu sofrer um acidente. Lógico que existem as consequências de eu ter escolhido jogar, eu ter escolhido entrar num lance perigoso, a forma que eu entrei, tudo isso geram consequências. Nem tudo a gente pode espiritualizar, mas a gente tem que entender que em tudo Deus tem uma lição para a nossa vida. Então, ao longo desses dias eu reflito, cara, o que eu controlo e o que eu não controlo? E aí a gente entende que o mundo é incerto, mas existe um poder que ninguém pode roubar da gente. É a capacidade de reação que a gente tem com as coisas. Você não controla se uma pessoa vai atacar a sua vida, você não controla se uma pessoa vai jogar palavras de maldição, se a pessoa vai tentar te atacar, se a pessoa vai tentar puxar o teu tapete, se ela vai tentar te atropelar, passar por cima de você, caluniar você, difamar você, enrolar você, dar um golpe em você, não adianta. Você não tem controle sobre isso, mas a forma que você reage. É por isso que quando a gente fala sobre ansiedade, a ansiedade é algo que você ainda nem teve acesso, é você trazer para o presente aquilo que você ainda tem como incerto no futuro, só que essa incerteza te gera uma insegurança, a qual faz você ficar completamente aprisionado. E é por isso que você se sente uma pessoa ansiosa, porque você fica trazendo para o presente algo que você nem sabe se vai acontecer. Você não controla o futuro, você controla o presente. Então, como eu controlo as minhas emoções diante do que fere e do que me emociona? Não se apegar. Tem um estudo de neurociência que mostra que emoções negativas, intensas, elas ativam a amígdala cerebral, reduzindo a capacidade de raciocínio lógico. Quem aprende a respirar e refletir antes de reagir, ativa o córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais. Vamos lá. Quando você fica muito oriçado, quando você fica muito agitado, eufórico, automaticamente você respira menos. Quando você respira menos, você deixa de oxigenar o cérebro. Quando você oxigena menos o cérebro, você reduz a sua capacidade de raciocínio, porque você entende que o córtex pré-frontal ele precisa de oxigênio para poder reagir, e aí você não pensa. E é por isso que muitas vezes as atitudes que você tem perante aquilo que o mundo faz com você é de forma impulsiva e emocional. Por quê? Porque ela não está no seu racional. Então, quem governa suas emoções, governa o seu futuro. Quem governa sentir
é natural, mas reagir é uma escolha. Então vai ter pessoas que vão me decepcionar ao longo da minha vida, vão ter milhares de pessoas que vão me decepcionar. Vão ter pessoas que vão falar coisas mentirosas ao meu respeito, vão ter várias pessoas. Vai ter gente que não vai gostar de mim, vai ter milhares de pessoas que não vão gostar de mim. Mas tá tudo certo, entenda? Eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso ser a pessoa mais querida do mundo. A maturidade, ela não é sentir, é não se deixar dominar. Eu sou maduro quando eu não me deixo dominar por aquilo que as pessoas querem fazer contra a minha vida. Então, uma virose eu não tenho como controlar, eu tenho como prevenir, mas eu não controlo se eu vou pegar ou não. Um acidente desse que aconteceu comigo com meu pé também eu não tenho como controlar. Então se você vai em Provérbios, quer ver? Ó, Provérbios 16:32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E se você for perguntar às pessoas, a maioria delas, você vai ver que todas as vezes que elas reagiram com pensamento centrado antes de tomar qualquer tipo de comportamento de forma emotiva e impulsiva, os resultados foram positivos. E aí você se decepciona menos. Por quê? Primeiro, quando eu sei que alguém vai me atacar, eu já estou esperando aquilo, eu não vou reagir de forma diferente. A minha ação vai ser qual? As pessoas decepcionam outras pessoas. Então eu espero o melhor delas. Mas eu tenho que estar mais preparado para o pior do que para o melhor. Porque a minha expectativa não tem que ser depositada nas pessoas, mas naquele que construiu as pessoas. A única pessoa que não vai te decepcionar é Deus, é Jesus. Todo o resto é factível ao erro, ao fracasso. Então, o pilar que eu preciso entender é o pilar das emoções. Quando eu controlo as minhas emoções, automaticamente eu me decepciono menos com aquilo que poderia ser uma tragédia emocional na minha vida. O segundo pilar são as relações. O que a gente pode fazer quando pessoas me atacam ou tentam me desestabilizar? A minha reação define se eu serei um refém das atitudes dos outros ou se eu serei o dono da minha paz. Presta atenção nisso. Você não controla o ataque, mas se você se deixa levar pelo ataque, você vira refém. Se você controla, você vira dono das suas emoções. E aí você controla se você vai ou não se decepcionar. E aí você controla se você vai ou não ficar triste, cabisbaixo, ansioso, porque não permitir que a atitude de alguém roube a sua identidade é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Pensa, se Judas me trair, o que eu vou fazer? Se Judas me trair, o que eu vou fazer? Se eu mato ele, eu mostro o ódio que existe dentro de mim. Então, ele vai me trair, eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Por quê? Porque eu sou melhor do que ele. Eu mostro o processo de amadurecimento da minha vida a partir do momento em que eu me coloco numa posição acima. E como eu me coloco numa posição acima de quem me ataca? Não reagindo da mesma forma. Não reagindo da mesma forma. Quando eu não reajo da mesma forma, eu estou colocando numa prateleira acima das outras. Pensa, existe uma base científica que fala que a psicologia social mostra que as pessoas reativas entram em ciclos de conflito intermináveis, enquanto quem responde com calma desarma o ambiente e reduz o atrito. E aí isso aqui resume uma frase que eu gosto de falar: o amor constrange. Porque o que vai fazer você maduro ou madura de verdade não é vencer todas as discussões, é vencer a si mesmo em todas elas. E esse é o maior desafio que você vai ter. Não é sobre ganhar uma discussão para ver quem tem razão, é controlar suas emoções para você não perder a razão. Esse é o maior desafio que você vai ter em qualquer debate que você tiver com alguém. Entenda, tem pessoas que não estão dispostas a ouvir a sua opinião e acreditar que aquilo que você tem para falar é o certo. Tem pessoas que não estão dispostas a ouvir a sua linha de raciocínio, o seu pensamento e tomar aquilo ali como uma verdade para a vida dela, porque simplesmente elas não estão interessadas naquilo que você tem para oferecer. Ponto. O amor constrange. Se ponha na condição acima dessa pessoa quando você não debate. E lembra, a gente tem que ser tolerante ao ponto de aceitar. Você não precisa tomar como verdade, mas você precisa respeitar a opinião das outras pessoas, por mais que elas não respeitem a sua. Então, quando eu entendo que eu não preciso vencer todas as discussões, mas vencer a mim mesmo em todas elas, esse é o maior desafio que você vai ter. Se você conseguir controlar isso aqui, você venceu o game, tá? Se você conseguir controlar, aqui você já venceu o game. Olha o que está escrito em Romanos 12:18, desse capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você pensa o seguinte: a maior prova de resiliência e antifragilidade que existiu na humanidade foi o madeiro. Quando Jesus estava ali sendo crucificado por aquele povo que ele veio para libertar de forma gratuita, no meio de um julgamento público, onde ele foi comparado a um ladrão, a um assassino, e Barrabás estava lá e as pessoas escolheram libertar um ladrão, um assassino,
Ao invés de libertar Jesus, que não fez absolutamente nada, só fazia o bem, aquele que veio como filho da promessa para poder libertar o povo e simplesmente foi chicoteado, açoitado, humilhado pelas nossas vidas, ali foi uma escolha. Mas olha a capacidade de um homem. Olha a capacidade de um homem que precisa ser levado em consideração. Mesmo depois de tudo que foi proferido contra a vida dele, calúnia, difamação, injúria, mentiras, pancadas contra a integridade física dele, moral dele, ele é capaz de olhar e dizer assim: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha que nível de maturidade. Quando a gente fala sobre ser cristão, é ser um pequeno Cristo. A gente não vai conseguir ser como Jesus, mas a gente tem que ter ele como um exemplo. Então, se a gente não consegue, no ápice de um estresse emocional, ao qual a gente é colocado em determinadas situações, que elas testam a nossa emoção e a nossa razão, a gente precisa pelo menos parecer com ele. Então, se a gente não consegue ir ao extremo, que no nosso dia a dia, em pequenas atitudes, pequenos passos, vão te gerar grandes resultados, começa nas pequenas coisas. Então, terceiro pilar. Primeiro pilar, emoções. Segundo pilar, relações. Terceiro pilar, negócios e vida profissional. Quando algo dá errado, né, os clientes desistem e o resultado não vem, o que eu posso fazer? Imagina a pandemia. Eu não consigo controlar o mercado, né? O que diferencia vendedores, vencedores, é a reação ao imprevisto. É você transformar aquilo que parece ser uma adversidade, é você controlar a forma que você reage. Imagina a pandemia, chegou para todo mundo. No meio de um caos, do nada tudo teve que fechar, as fábricas pararam de produzir, o mercado parou de vender, as pessoas pararam de trabalhar porque não tinham clientes, os clientes ficaram em casa, virou um circuito cíclico, né, que ninguém controlou. Eu não controlo o mundo, mas a forma que eu reagi. E eu tenho um grande exemplo que aconteceu inclusive dentro da própria Non-Stop. No dia 15 de março de 2020, quando foi decretado o lockdown, a gente teve que cancelar 72 shows ao longo dos próximos meses que viriam. E aí, naquele período, né, os shows que iriam acontecer, a gente cancelou todos na época. E imagina, a gente se viu no meio de uma pandemia sem saber o que ia acontecer. A gente não tinha previsibilidade de quando voltaria, né? Apesar de que acreditava que 1 a 2 semanas voltaria, mas a gente só foi vendo que os casos de Covid foram aumentando e aí simplesmente a empresa parou de faturar. Eu tinha duas opções. Eu aceitava a condição do mundo e aceitava aquilo que foi imposto sobre a nossa vida, ou eu reagia àquilo que o mundo estava fazendo e teria uma reação completamente diferente do que a maioria teve. Eu escolhi reagir diferente. O que acontece? 6 meses depois, em 2020, mais ou menos em setembro, outubro, a gente já tinha ultrapassado o faturamento de 2019. Por quê? Porque eu não controlo o problema, mas a forma que eu reajo dentro do problema, eu consigo controlar. Então eu preciso respirar, o meu córtex pré-frontal precisa ser oxigenado para que eu tenha capacidade cognitiva de raciocínio para pensar na melhor solução para resolver alguns problemas. Então você vai ver que em Harvard Business School existe um estudo que mostra que empresas que treinam líderes em resiliência têm 60% a mais de bons resultados e chances de se recuperar em crises em até 2 anos. Ou seja, uma das coisas que as pessoas mais fazem, treinar e capacitar líderes para ter resiliência. Por quê? Ser colaborador é difícil? É, porque muitas vezes você é imposto a condições de uma determinada estratégia de um líder seu que pode você não concordar, mas você, por ser um subordinado, você precisa aceitar. Da mesma forma que ser um líder é difícil. Você toma posicionamentos e direções ao qual você decide e aquilo ali geram consequências positivas, bônus seu, negativas, também completamente seu, o ônus. Então, entender que o fracasso ele não escolhe quem derruba, mas você escolhe quem se levanta. O fracasso ele não vai escolher quem derruba. Ele vai tentar derrubar todo mundo, mas você escolhe quem se levanta. Então, quem é você no meio das adversidades? Esse é o terceiro pilar, que é o de negócios, e é preciso a gente pensar nisso. A diferença entre perder e aprender é a decisão que você decide ter. Família é seu principal negócio. Eu não estou falando de dinheiro, mas é o principal negócio que você administra. Então, a capacidade que você tem de administrar, principalmente em meio aos momentos difíceis, porque uma família bem estruturada, com dinheiro no bolso, carro do ano, casa atualizada, né, dinheiro para viajar, comprar presente, para sair para jantar, para assistir um show, para fazer várias coisas, isso é maravilhoso. Família de verdade, meu amigo, é quando tudo tá dando errado. Sabe quando é que sua família ela mostra que ela tá preparada para ser uma família? É quando tudo vai contra, quando sua conta não tá mais cheia, quando o sexo não tá em dia,
quando você não tem dinheiro para sair para jantar, quando a saúde não está em dia e você decide permanecer, mesmo que ninguém decida permanecer. É quando você decide lutar, quando todo mundo já desistiu de lutar por aquilo que eles não acreditam mais e mesmo assim você continua acreditando. Isso é amor verdadeiro. Amor é uma decisão, e é a decisão de quando tudo tá dando errado. Quando tudo tá dando errado. Então, no mundo dos negócios, quem reage com calma enxerga oportunidades que o desespero nunca vai ver. É por isso que tem pouca gente bem-sucedida nos negócios e uma grande massa não consegue desenvolver os negócios e falem nos primeiros 2 anos, e nos primeiros 5 anos, e não chega nem a 10 anos de existência, porque não consegue lidar com as emoções dentro das decisões perante aquilo que o mercado, o mundo coloca e impõe contra a vida deles. Você vai pegar, biblicamente falando, você vai em Josué, capítulo 1, versículo 9, você vai ver, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde você andar. Olha o que Deus está falando aqui, em Josué 1, versículo 9. Não foi eu que ordenei? Tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, porque se eu te chamei, eu sou fiel para cumprir. É isso que Deus está falando. E o quarto pilar, espiritualidade e propósito. Isso são das coisas principais. E aí eu te pergunto, e você vai me responder, e quando tudo sai do seu controle, até da minha fé, o que é que eu faço? E aí eu digo para você, e é aí que entra o princípio da confiança. Confiança é um princípio, é uma regra que você não deve negociar. Eu tenho confiança em Deus e isso se chama fé. Deus não nos deu o controle do mundo, mas Ele deu o Espírito Santo para a gente controlar a nossa resposta perante o mundo. Pense nisso. Deus não te deu o controle do mundo, mas Deus te deu o Espírito Santo para você controlar a resposta perante o mundo. Tem muitos estudos de psicologia que mostram que pessoas que têm uma fé, uma espiritualidade mais ativa, elas têm baixos níveis de estresse e maior capacidade de resiliência. Ou seja, não só resiliência diante das adversidades, mas diante de fragilidade, ter uma reação positiva perante aquilo que age de forma negativa contra você. Então, o que é resiliência? É resistir a um fato. Eu sou resiliente quando eu resisto a algo que o mundo impõe contra a minha vida. O que é antifragilidade? É reagir, não é só resistir, é reagir de forma positiva àquilo que veio de forma negativa contra a minha vida. Todo mundo sabe que eu machuquei o pé, rompi os ligamentos, rompi alguns tendões e vou ficar durante um período agora em tratamento até voltar, até estabilizar, restabelecer, regenerar toda a minha camada de ligamentos. Para que eu possa andar de novo, eu vou ter que aprender a andar novamente com o meu pé. É um fato. Então, quando eu tenho fé que Jesus permitiu que isso acontecesse para me dar uma lição, a minha recuperação se torna mais rápida. Lembra? Deus não me deu o controle do mundo, mas me deu o Espírito Santo para que eu controle a resposta diante do mundo. A minha capacidade de ter Deus na minha vida, o Espírito Santo, faz com que minha reação seja diferente da maioria das pessoas. Então, reagir em fé é entregar o volante de Deus quando o caminho parece sem saída. Lembra, as tuas emoções elas não têm competências para controlar a tua direção, o teu destino. Ela não tem competência para sentar no banco do motorista da tua vida e controlar as tuas emoções. Coloca Deus no volante, senta do lado e coloca as tuas emoções lá no porta-mala trancado. Sabe por quê? Porque toda vez que você agir de forma emotiva, você vai deixar o racional de lado, você quebra um princípio da confiança, e a confiança é a base da fé, daquilo que você tem a capacidade de acreditar naquilo que você não é capaz de ver, mas sabe que existe uma promessa e que aquele que é fiel aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então sua reação revela quem você é, em você mesmo e em Deus. Quando eu tento resolver as coisas com a força do meu braço e não com a força do Espírito, eu estou mostrando que eu não confio em Deus. Quando eu paro de resolver as coisas sem ser na emoção e com razão, sem ser na força do braço, mas na força do Espírito, eu mostro o quanto eu confio em Deus. Não tentar controlar o mundo é um lembrete que Deus está te dando de que Ele é o centro. Eu não preciso aprender. Ontem eu assisti um filme, eu até vou indicar para vocês, que se chama O Poder da Fé. Tá na Prime Video, na Amazon. Assista esse filme, O Poder da Fé. Você vai ver que o cara teve uma decepção com Deus e ele se afastou, brigou com Deus, tentou tomar o controle de tudo para as mãos dele, sem confiar em Deus, simplesmente isolou Deus. E tudo na vida dele começou a dar errado, desempregado, a mulher desempregada, engravidou, ela teve um problema, a criança nasceu nas trompas, teve que tirar, a criança chegou a óbito com 2 meses de gravidez, a mulher quase morre, tudo dando errado, iam perder a casa, perder o carro, vendendo tudo por mixaria, a vida destruída. Até que chegou um momento que ele disse assim,
No dia que eu briguei com você, Deus, eu ia fazer tudo com as minhas mãos, controlar com as minhas mãos, mas eu tô vendo que eu não consigo. E se tu é um Deus de misericórdia, me mostra o que fazer, me ajuda, tem de piedade, tem de compaixão com a minha vida. E Deus vai mudar a realidade desse cara, quando ele decide confiar naquilo que Deus tem. E aí você vai entender que você não controlar o mundo é o lembrete de que ele continua sendo o centro. Tem muita coisa na sua vida que ainda não está acontecendo porque você está tentando resolver com a força do seu braço. Tem muita coisa na sua vida que ainda não está acontecendo porque você acha que você é um super-herói, uma super-heroína de capa, que nada dá errado, que você tem um controle de tudo. Lembra de uma coisa, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Você não é a pessoa mais bonita do mundo, não é a pessoa mais inteligente do mundo, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente mais inteligente que você, tem gente mais bonita que você, tem gente mais sábia que você, tem gente mais esperta que você, mais ágil que você, mais legal que você. Você não é o centro do mundo e o mundo não gira em torno do seu umbigo. Você não consegue resolver tudo sozinho, sozinha. Então, para de lutar contra coisas que você não precisa lutar. Coloca nas mãos de Deus e confia que Ele tem o melhor para sua vida. Lembra, não controla o mundo. Controla a forma que você reage. Você vai ter um dever de casa hoje. Você vai escrever num papel ou no seu bloco de notas do celular, onde você quiser. 3 coisas, 3 situações que vocês não podem controlar, mas depois você vai escrever a forma que você decide como reagir a elas. Eu não controlo meu colega de trabalho que tenta o tempo todo me derrubar, mas a forma que eu reajo. Lembra? Toda vez que você reage da forma que alguém reage com você, você se iguala a ela, então não reclama. Não reclama porque alguém está te ofendendo, te humilhando, alguém está tentando destruir sua vida, porque todas as vezes que você reage exatamente igual a essa pessoa, seu comportamento ele é igual, você se equipara a ela. Toda vez que você faz isso. Então você não controla o mundo. Não controlar o mundo é um lembrete de que Deus está no centro da sua vida. Lembra disso, beleza? Eu não controlo o mundo, mas controlo a maneira que eu reajo. É isso aí. Só recapitulando, os 3 pilares. Emoção, primeiro pilar. Segundo, reação. Terceiro, negócio e vida pessoal. E quarto, espiritualidade e propósito. Se você controla esses 4 pilares aqui, ó, checkmate. Você passa a não ficar mais refém do que as pessoas pensam de você, do que o mundo faz com você, da forma que reagem com você. Mas você controla aquilo que você reage perante o que o mundo faz com você. Você não controla o mundo, mas a forma que você reage, você controla. Amém? Um beijo, Deus abençoe sua vida. Você que está no YouTube, Deus abençoe. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para o YouTube entender que é um vídeo que é relevante para oferecer para as pessoas e deixe seu comentário falando aqui se você gostou. Pera, não sai ninguém. Não sai ninguém. Tive a notícia ontem, 1 mês de lançado, virou um best-seller nacional, um dos livros mais vendidos do país. Meu novo livro, que é Recalcule Sua Rota. Então você que ainda não tem o livro, já pede o seu livro. Esse livro aqui tem ajudado milhares e milhares de pessoas e daqui a pouco, se Deus quiser, milhões de pessoas na transformação de vida. Aqui é um livro que vai te mostrar como recuperar o controle da sua vida, restabelecer o seu tempo e redefinir suas prioridades. Você que ainda não tem um livro, eu vou deixar nos stories, assim que eu terminar aqui, eu vou entrar nos stories e eu vou colocar o link para você poder comprar. Você que não tem o hábito de ler, eu vou te dar uma dica aqui preciosa, não sai daqui, tá? Fica aí ainda. Você que não tem o hábito de ler, pega o livro, esse livro ele é extremamente didático. O livro eu fiz ele de uma forma completamente didática. Como assim, Cacá? Você vai ver que no sumário dele, deixa eu te mostrar uma coisa. Primeiro capítulo, não te falta tempo, te falta prioridades. E aí quando você vai ler sobre tempo e prioridades, você vai entender como você controla o seu tempo e a maneira que você decide as prioridades da sua vida. Segundo, qual é a sua prioridade hoje? Terceiro, permita-se reequilibrar a sua vida. Tudo isso tem exercícios que você vai fazendo dentro do livro que vão te ajudando. Então sempre você vai encontrar dentro do livro uma frase de impacto: tempo é seu ativo mais precioso e não dinheiro. Não te falta tempo, te falta prioridade. Você lê o capítulo em poucas páginas e no final do capítulo tem um exercício para você fazer, um treinamento. Esse livro está transformando a vida de milhares de pessoas e daqui, se Deus quiser, daqui a muito pouco tempo, vai transformar a vida de milhões de pessoas. Então, ó, aproveita, pede o seu, lê um capítulo por vez, são 10 páginas. Se você não consegue ler 10 páginas, num dia lê 2, 3 páginas, mas faz, não deixa de fazer, porque isso aqui está transformando a vida de muita gente. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe, pede seu livro e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Valeu!